Então, nesse segundo vídeo, a gente vai falar sobre o nosso cenário, sobre o que está acontecendo no nosso mercado com a maior quantidade de dados possível relativas ao mercado brasileiro especificamente. Algumas coisas aqui falam de América Latina e um contexto global para entender para onde o mundo está caminhando em relação a isso. O que é importante a gente entender nesse momento? Geralmente o mercado brasileiro ele tem uma defasagem de 1 a 2 anos em relação ao mercado americano, que é considerado o mercado mais avançado do mundo em várias tecnologias, em várias práticas de marketing. A gente também tem uma defasagem aí de 1 ano e meio para o mercado chinês, que principalmente na parte de aplicativos, de jogos e de uso do mobile, do smartphone, também tem um grau de inovação muito alto. Mas a gente está muito à frente em relação, principalmente, à maior parte dos mercados europeus. O Brasil é um país que tem um grau de inovação digital bastante alto e tem um grau mais importante ainda de maturidade digital, de entendimento das estratégias, e isso por nós sermos uma das 10 maiores economias do mundo, temos um volume de população muito grande e uma diversidade bastante grande de classes socioeconômicas. Então a gente tem alguns milhões de pessoas com alto poder aquisitivo, e a gente tem outras dezenas de milhões de pessoas com poder aquisitivo muito baixo, que têm graus de comportamento diferentes. Mas as técnicas que a gente vai discutir aqui, elas vão alcançar basicamente todas as classes socioeconômicas de A a D. A gente vai ter um alcance menor aí na classe E, porque justamente quem tem menos acesso à tecnologia e à banda larga e acesso ao meio digital como um todo. Quando a gente olha para as classes A, B e C, a gente já tem uma penetração de mais de 90% da internet e um comportamento digital, um hábito de uso de tecnologia já bem difundido. Então, o primeiro gráfico que a gente traz aqui é a diferença de investimento entre o digital e o tradicional em termos de anúncios. Então, quando se trata de investimento em anúncios, geralmente o pessoal traduz spending como gasto em anúncios, mas todo mundo que anuncia sabe que isso é um investimento, a gente tem aí uma proporção cada vez maior do digital em relação ao tradicional. Houve uma inversão de 2018 para 2019, o investimento digital ultrapassou o tradicional e agora ele está escalando cada vez mais. Então a gente percebe que o investimento em mídia tradicional ele está andando de lado, ele se mantém na maior parte das empresas, e isso é fundamental para a criação da marca, para branding, para relacionamento com os consumidores, para gerar desejo, para gerar reconhecimento. Então isso é indiscutível, mas no digital o investimento acaba tendo que ser cada vez mais alto e a gente vai perceber nos próximos gráficos o porquê que isso acontece. É natural que conforme a competição aumente, conforme há mais anunciantes, há mais sites, há mais e-commerces, há mais gente no online, haja mais competição pelos mesmos espaços. E o que a gente vê hoje? Uma saturação dos espaços de mídia. O Facebook tem mais anunciantes do que ele tem inventário. Ou seja, tem mais gente querendo anunciar lá dentro do que ele tem espaço para exibir os anúncios de todas as pessoas. Que efeito isso causa? Inflação no custo de mídia. No Google, a gente tem exatamente o mesmo aspecto. Você tem mais anunciantes do que espaço para exibir anúncios. Então, o custo por anúncio está crescendo ano após ano e isso vai espremendo o retorno sobre o investimento. Conforme o custo de mídia sobe, o ROI vai ficando mais defasado, menos distante em termos de curva no gráfico. Segundo ponto que a gente traz aqui é a evolução da participação do marketing digital no gasto total com marketing. E aí a gente tem os números aqui de Estados Unidos, México e Brasil. Então, ao longo dos anos, até 2019, a gente percebe que o investimento em marketing digital nos Estados Unidos já ultrapassou metade do total de investimento em marketing e no Brasil ele acabou de ultrapassar 1/3. Depois desse cenário aqui, a gente teve a pandemia e aí todo mundo percebeu que o digital era um caminho extremamente solidificado, extremamente seguro, e aí esse volume provavelmente cresceu. Se a gente mantiver a linearidade do gráfico aqui e puxar mais 2 anos, a gente vai bater aí certamente em 40%, 45%. Aí a gente tem uma pesquisa da Gartner com os CMOs, entendendo como é que eles fazem a distribuição da verba deles de marketing digital. E o que a gente percebe? De toda a verba que vai
para marketing digital, uma parte dela, 20%, vai para investimento em search engines, né? Que aí eles usam aqui a sigla SE, né? Em buscadores. Só que 90% desse investimento é um investimento em mídia, né? Existe pouco investimento em orgânico, pouco investimento em conteúdo. Hoje, muitas empresas têm direcionado o investimento de conteúdo para as redes sociais, esquecendo que muitas vezes o tomador de decisão está no Google. Que na hora, no fundo do funil, no momento de decisão de compra, naquela jornada do consumidor, ele provavelmente vai para a busca. E a gente tem outros aspectos da busca também, isso a gente vai ver nos próximos vídeos, nos momentos de inspiração, no começo da jornada. Então, a presença no buscador ela tem que acontecer ao longo de toda a jornada, desde a fase de inspiração, as fases de comparação, de tomada de decisão, até a compra em si, mas isso tem que acontecer em ambos os ambientes, tanto no orgânico quanto no patrocinado. E hoje muitas marcas acabam direcionando todo o orçamento para o patrocinado e não investindo da forma ideal em tráfego orgânico. Tá? Então isso é uma tendência global, isso acontece com todas as marcas, mas é importante que você entenda que tem que haver uma parte do orçamento direcionada para o orgânico, reservada para isso. Ele custa muito mais barato em termos de investimento por visita do que a mídia paga, né? Essa proporção vai variar de mercado para mercado, de 5% a 20% do custo. Então, o que você gasta para trazer um visitante pago, né, que você paga mídia por ele, você vai gastar de 5% a 20% desse valor, em média, na maior parte dos mercados, para trazer um visitante orgânico. Então, é muito mais barata a aquisição de tráfego pela via orgânica. Aí a gente tem a distribuição de investimento em SEO na América Latina. Em 2020, março de 2020, bem no começo da pandemia aqui na América do Sul, a gente tinha para o Brasil 42% das empresas prevendo aumentar o investimento em SEO, outros 42% prevendo manter, 7,3% planejando diminuir e 8,6% que não souberam responder, né? Se fosse uma pesquisa do Ibope. Então a gente tem a maior parte dos profissionais ou mantendo ou aumentando o investimento no orgânico. Por que esse dado é importante? A competição está aumentando. A gente olha para os IPOs na B3, para os IPOs na Nasdaq, tem várias empresas brasileiras fazendo IPO lá fora. Um caso recente que ganhou grande notoriedade foi o da Vetex, né, que abriu o capital lá fora. A gente teve um caso de alguns anos atrás, mas que também ficou muito evidente, que foi o do PagSeguro, que foi quando o mercado das maquininhas e dos micropagamentos digitais ficou muito em evidência. E a gente tem os IPOs aqui no Brasil. A gente viu recentemente aí Melios fazendo um IPO com bastante sucesso, outros players digitais indo para a bolsa, captando investimento, Magazine Luiza comprando tudo que vê pela frente, né? Comprou o Jovem Nerd, comprou o Kabum, comprou o Canaltech, e aí está no mercado com fome de aquisição. A empresa brasileira de capital aberto mais valorizada do mundo, com maior valor de mercado, é o Mercado Livre, que tem as ações também fora do Brasil, lá na Nasdaq. Então, o mercado digital está crescendo muito no Brasil, está recebendo um fluxo financeiro muito grande e isso aumenta a competição. E a competição por espaço ela vai acontecer basicamente em dois grandes ambientes. Um deles é o cenário das redes sociais e o outro é o cenário das buscas. Tá? Então, é importante entender que precisa haver investimento para isso, direcionado e metrificado para que haja retorno de investimento, porque a competição está aumentando. E aí, se você deixa para entrar nessa briga depois, você acaba entrando atrasado em relação ao mercado. Aí a gente tem um investimento global em anúncios, numa projeção da eMarketer de 2018 até 2023. Então a gente vê uma projeção de crescimento aqui muito grande, cada vez mais investimento em mídia, e isso vai fazer com que qual fenômeno continue se repetindo e acontecendo numa escala ainda maior, o custo de mídia continua ficando maior, o custo de aquisição de cliente continua ficando maior e o ROI diminui para quem está fazendo investimento em mídia. Porque se tem mais gente investindo em mídia, em tráfego pago, em anúncios, o custo de cada visita vai se tornar ainda maior.
o que mostra a importância de você investir mais em tráfego orgânico para diminuir o custo médio por venda, né? Ou o CPV, o custo por venda, ou o CAC, o custo de aquisição de cliente. Cada empresa usa uma métrica diferente para fazer essa medição, isso a gente vai falar lá no último vídeo. E aí a gente tem um investimento global em search, né, que é um termo que acaba acontecendo muito no mercado quando a gente vai falar de busca como um todo. Aqui a eMarketer está olhando especificamente para search como mídia, né, como anúncios. A gente vê que o investimento nominal está crescendo ano a ano e a porcentagem desse investimento direcionada para anúncios, ela se mantém linear. Agora, se o investimento nominal está crescendo, então o valor total, né, percentual que está indo também para search está crescendo. Quando a gente sai aqui de 55 bilhões para 99 bilhões num espaço de 6 anos, a gente está praticamente dobrando o tamanho desse mercado em 6 anos. Né? Isso é algo que se pode esperar quando a gente olha para o EBIT. Na média dos últimos 10, 12 anos, o e-commerce brasileiro vem crescendo aí na casa entre 20% e 25% ao ano. Né? Então teve ano que foi 20, teve ano que foi 22, teve ano que foi 21... Aí a gente tem agora na pandemia um crescimento absurdo de 40%, mas se a gente tirar pela média dos últimos 10, 12 anos, a gente vai ficar na casa aí dos 20, 25%. Então, a hora que você olha para 6 anos, sair de 55 para 99 bi, está dentro dessa projeção, está dentro do esperado que a gente vem assistindo aí na última década. De novo, qual é o cenário aqui? Mais investimento em mídia, mais competição, mais caro trazer clientes pela via patrocinada. Maior ainda a necessidade de você investir no orgânico para diminuir o custo médio de aquisição. Você vai ter aquele custo de aquisição por mídia, você vai ter o custo de aquisição por patrocínio, o custo de aquisição por influenciadores, e aí você vai ter o custo de aquisição pelo orgânico. E aí, na média, você vai ter um custo de aquisição geral. Só que é importante saber o quanto cada canal está te custando e quais são os canais mais rentáveis, aqueles que dão maior retorno de investimento. E isso, tradicionalmente, é indiscutível, tanto no e-commerce quanto na geração de leads, é o tráfego orgânico, aquele com o menor custo de geração de lead, o menor custo por cliente. Isso é indiscutível, funciona em todos os mercados. Então, a gente tem um cenário aí de o que está acontecendo no nosso mercado, com números e projeções extremamente atualizados, extremamente fiéis e consonantes com aquilo que está acontecendo no mercado, para que você possa projetar o que você vai fazer no seu negócio. Se a gente tirar pela média do que a maioria dos CMOs está decidindo fazer, é investir mais em busca, investir mais em anúncios e aumentar o investimento em SEO ou, no mínimo, manter. Só que quando a competição está aumentando, você provavelmente vai ter que aumentar os seus esforços. Não vou usar o lugar comum aqui e dizer, redobre os esforços, mas no mínimo você tem que aumentar esses esforços para manter o mesmo percentual de crescimento, para manter a mesma porcentagem, fatia de mercado. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar de por que fazer SEO, por que existe essa competição tão grande e da onde vem esse furor pelos cliques nos primeiros lugares do Google. Tá? Eu vou mostrar tecnicamente como é que isso funciona, por que essa briga é tão grande e por que a sua marca não pode ficar de fora desse universo se ela quiser ser relevante em um mundo digital que está ficando extremamente maduro e extremamente competitivo. Então, vamos até o próximo vídeo.